Hoje vamos estudar o declínio da Idade Média. No apogeu da Idade Média, a Europa mostrou considerável vitalidade. A população cresceu, o comércio a longa distância renasceu, novas cidades surgiram, começaram a configurar-se os estados e o poder pontifical aumentou. A expressão culminante dessa recuperação e ressurgimento foi o florescimento cultural na filosofia, artes visuais e literatura. Intelectos criativos atingirem em nível cultural aquilo que o papado realizou em nível institucional, a integração da sociedade em torno do cristianismo. O auge da Idade Média viu a restauração de parte do conhecimento do mundo antigo, a ascensão das universidades, o aparecimento de uma forma original de arquitetura, a famosa arquitetura gótica, e a criação de um importante sistema filosófico, que vai ser conhecido como escolástica. Os filósofos, teólogos medievais transformaram os ensinamentos cristãos numa filosofia geral que representou a essência espiritual, o estilo característico da civilização medieval. Realizaram aquilo que os pensadores cristãos do Império Romano haviam iniciado e que os homens de cultura na Alta Idade Média haviam buscado, a síntese da filosofia grega com a revelação cristã. Porém, podemos enumerar vários fatores para o declínio da Idade Média. Na Baixa Idade Média, nós tivemos um aumento demográfico devido à Revolução Agrícola. As novas técnicas agrícolas levaram o homem medieval a uma grande produção de alimentos. Isso reduziu o número de mortes provocadas pela fome e por doenças causadas por deficiências na dieta. O excedente de alimentos e o aumento da população liberou o homem para ocupações não relacionadas com a agricultura, possibilitando a expansão do comércio e o renascimento da vida urbana. A população europeia, que em 1050 era de 46 milhões de habitantes, em 1150, um século depois, atingiu 50 milhões, chegando a 61 milhões em 1300. O aumento da produção de alimentos e o crescimento populacional também possibilitaram a expansão do comércio e das cidades. Houve, então, um grande crescimento das cidades e independência dos senhores feudais. Com isso, o feudalismo entra em grave declínio, já que as pessoas começaram a se deslocar para as cidades, começaram a fazer comércio, então o mundo senhorial que havia até então na Alta Idade Média já não tem mais tanta força quanto antes. A grave crise do feudalismo vai ter início por volta do século XIV. Temos alguns fatores que podemos enumerar para descrever tal crise. Um desses fatores foi a Grande Fome, que em 1315 e 1317 vai causar um esgotamento do solo, já que a produtividade foi aumentando as técnicas do arado e isso gerou uma grande demanda na produção e isso gerou um aumento na estafa agrícola do solo, que, pela falta de preservação das terras, causou esse colapso na agricultura. De 1300, 50 milhões de habitantes foi para 35 milhões em 1400, ou seja, se no passado houve um aumento demográfico, agora parte da população tinha morrido por conta desta grande fome. Outro fator que podemos enumerar foi a Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453 e envolvia uma guerra entre a Inglaterra e a França. Essa guerra retardou o processo de centralização monárquica dos dois países. Outro fator que podemos enumerar foi a Peste Negra. A Peste Negra foi de 1347 a 1353. A Peste Negra matou cerca de um terço da população europeia, devido às péssimas condições higiênicas das cidades, também como o florescer do comércio, ou seja, todos os portos da Europa recebiam navios comerciais da Ásia, e os navios traziam ratos. E como sabemos, a peste negra é provocada pela pulga dos ratos. Em consequência disso, milhares de pessoas em toda a Europa foram contaminadas, principalmente nas cidades comerciais, como Veneza. E isso trouxe uma série de consequências e uma série de crises para a sociedade feudal até então constituída.
Houve, a partir do século XV, fuga das cidades e queda da produção rural pela mortalidade dos camponeses que cultivavam nos campos. Outros problemas enfrentados pelo mundo medieval nesse período de declínio foi o atentado de Anane. No século XIV, havia um rei na França chamado Felipe o Belo. Felipe o Belo, por conta de várias guerras envolvidas contra a Inglaterra, estava com problemas financeiros. Com isso, ele se envolveu numa contenda com Bonifácio VIII. Assim, o rei da França, Felipe IV o Belo, mandou seu ministro, Guilherme de Nogaret, atacar o castelo do Papa Bonifácio VIII em Anane, contando com a ajuda de Sciarra Colonna, o qual então teria esbofeteado o Papa com seu unguante de ferro. Esse fato é o próprio símbolo do fim da ordem medieval. Ou seja, neste momento, vemos o papado ser completamente humilhado por um rei. Isso era impensável no auge da Idade Média. Outro problema foi o cativeiro de Avignon. Felipe IV o Belo obrigou o Papa Clemente V a transferir a Santa Sé para Avignon, na Provença, onde os papas ficaram por cerca de 70 anos, tornando-os praticamente capelães dos reis da França. Isso fez o papado perder o prestígio de juiz imparcial da cristandade, levando a Alemanha e a Inglaterra, as principais potências rivais da França, a desconfiarem da autoridade e dos julgamentos papais. Isso favoreceu, 200 anos depois, a adesão da Alemanha e da Inglaterra ao protestantismo. Outro fator foi o grande cisma do Ocidente. No século V, houve uma crise no papado, tendo sido eleitos antipapas, ou seja, papas falsos. A Igreja, durante certo tempo, teve 2 pretendentes ao papado e, mesmo em período menor, 3 papas, um verdadeiro e 2 antipapas, papas falsos. A cristandade se dividiu e a autoridade papal sofreu sério dano, o que preparou a revolta luterana em 1517. Esses fatores vão levar ao declínio total da Idade Média.